Esse é o Compila News, seu vídeo semanal com as principais notícias que aconteceram no Brasil e no mundo. Nós vamos falar sobre os índices das bolsas mundiais, ver também as principais notícias sobre as empresas brasileiras, como Vale, Petro, BB Seguridade e Oi, e também as principais notícias políticas da semana, que claro tem consequências econômicas. Bora lá então? Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, começando aqui então com o nosso índice Bovespa, que conseguiu nessa semana bater a sua máxima histórica, chegando a 141.263 pontos, o que representou uma alta de 3,21 na semana e 17,6% já nesse ano de 2025. A gente está vendo uma entrada de capital muito grande do Ibovespa nos últimos dias, e essa alta está acontecendo principalmente devido a uma grande entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa, porque junto com a bolsa chinesa, a nossa é uma das mais baratas do mundo hoje. Isso, claro, levando em consideração o índice PL. Já o dólar teve uma queda de 0,24% nessa semana e de 14% no decorrer desse ano de 2025, o que faz com que o EWZ, que é o ETF da Bolsa Brasileira negociado em dólar, já tenha acumulado uma alta de 29% nesse ano. Já o IFIX subiu praticamente 1% nessa semana e acumula uma alta de 12,13% nesse ano. O SPX também teve uma alta significativa na semana de 2,09%, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e no decorrer desse ano uma alta de 7%, devido, claro, à correção enorme que teve na bolsa americana devido ao tarifaço do Trump, o que por sinal foi um ótimo momento de entrada para esses ativos. O Nasdaq também subiu próximo a 2%, 1,9%, e no ano vem subindo 6,85%. Índice esse que é composto pelas 100 maiores empresas da bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. E a bolsa chinesa também subiu 1,43% no decorrer dessa semana, acompanhando os mercados globais, e no ano de 2025 uma alta de 6,43%. Já o Bitcoin, uma alta modesta de 0,88% nesta semana, porém no ano já acumula uma alta de 15,66%. Ou seja, Bitcoin tomando um pau do Ibovespa nesse ano. Será que vai continuar assim por muito mais tempo? Eu acredito que não. E por último, mas não menos importante, o Ether, a moeda da rede Ethereum, subiu 0,42% na última semana e no ano vem caindo 25%, mostrando que aquela correlação que existia entre o Ethereum e o Bitcoin pode estar sendo perdida. Bom, passando aqui para algumas notícias, conforme eu havia falado, o Ibovespa virou o queridinho dos investidores globais. Segundo essa matéria que foi levantada com o pessoal da XP, o cenário para os mercados emergentes mudou consideravelmente em 2025 e a América Latina se tornou o grande protagonista desse novo ciclo. A Bolsa Brasileira se valorizou em 24,7% em dólares no primeiro semestre, compensando o desempenho fraco que teve no ano de 2024. E isso se dá principalmente por causa de três fatores: juros altos, mas em trajetória de queda, valuation descontado das empresas brasileiras, uma perspectiva política favorável no radar, que seria a questão da eleição de 2026, e como candidato de direita no Brasil já tem muita chance, segundo as pesquisas, o mercado já está precificando um pouco dessa alternância de poder que pode acontecer no ano que vem. E uma estrutura de mercado madura, uma vez que o Brasil representa 60% do índice MSI Latam, ficando à frente de outros países como México, Chile e Peru. Já a Vale reduziu a estimativa de produção de aglomerados de minério de ferro para 2025. A companhia informou que a redução da estimativa de produção de aglomerados de minério, que estava numa faixa de 38 a 42 milhões de toneladas, passou de 31 para 35 milhões. E essa decisão foi motivada pela atual condição do mercado de Pelotas, que não está favorável para a companhia. Por não ver esse mercado favorável no momento, a Vale vai antecipar as manutenções preventivas na usina de pelotização de São Luís, no Maranhão, durante o terceiro trimestre desse ano, o que vai implicar na suspensão temporária da produção da empresa, afetando seus estoques e possivelmente também as vendas desse produto. A Vale fechou a semana cotada a R$ 55,20, com uma variação nos últimos 12 meses de menos 10,27%. Já a Petrobras, ela prevê uma alta no EBITDA na área de refino em 2025. O diretor executivo da Petrobras, William França, afirmou que espera que em 2025 a área de refino, transporte e comercialização supere o resultado obtido em 2024. E essa fala veio um dia após a Petrobras anunciar um pacote de investimentos no Rio de Janeiro que totaliza ao menos 33 bilhões de reais. Segundo a empresa, os recursos serão destinados a projetos nas áreas de refino, petroquímica, energia e segurança operacional, previsto para gerar ainda mais 38 mil empregos, diretos e indiretos. Petrobras fechou a semana cotada a 32,08, com uma variação nos últimos 12 meses de 0,06%. Já a PetroRio bateu 100 mil barris por dia e mira dobrar ainda a produção em 2026. A PetroRio, que é uma das petroleiras independentes e privadas do país, bateu esse seu recorde nessa semana e teve ainda seu CEO afirmando que ela deve ultrapassar mais de 200 mil barris por dia em 2026. Se isso realmente acontecer, vai ser um incremento absurdo para receita e lucro da empresa. A PetroRio terminou a semana cotada a 42,60
3,67, com uma variação nos últimos 12 meses de menos 8,04%. Já a BB Seguridade anunciou nessa semana um dividendo de 3,77 bilhões de reais a serem divididos entre seus acionistas. Inclusive, nós fizemos um vídeo próprio sobre essa notícia que eu vou estar deixando aqui no card caso você queira ver ela na íntegra. E esse dividendo anunciado pela empresa já projeta pra gente um lucro bem consistente que a empresa vai entregar no segundo trimestre, muito diferente da sua controladora, o Banco do Brasil, que deve entregar um resultado no segundo trimestre desse ano menor do que o apresentado no primeiro tri, que já foi ruim. Aqui nessa notícia ele ainda destaca a Caixa Seguridade, que também anunciou um pagamento de 960 milhões em abril desse ano e pontua as 3 melhores seguradoras do país junto com o seu dividend yield, né, com 10,1% para BB Seguridade, 7,77% para Caixa Seguridade e 4,3% para Porto Seguro, mostrando que hoje a BB Seguridade está com um dividend yield muito melhor do que as suas pares. E, inclusive, nós temos um vídeo dedicado a isso para mostrar qual que é a melhor das seguradoras para a sua carteira, que eu também vou estar deixando aqui no card. Já a Oi pediu novamente o adiamento da recuperação judicial para conseguir pagar suas dívidas. Então, na terça-feira, a Oi informou que protocolou um novo pedido para o adiamento de sua recuperação judicial. A proposta busca estender os prazos para quitação de dívidas trabalhistas e com fornecedores devido à não concretização dos resultados esperados com o plano de recuperação até o momento. Ou seja, além de desfazer de praticamente todos os ativos que a empresa detinha, ainda assim ela não está conseguindo pagar as suas dívidas e poder retomar com as suas atividades e ter algum lucro com isso. O que mostra que mesmo estando em recuperação judicial há anos, a Oi está muito longe de dar a volta por cima e voltar a ser uma empresa lucrativa. O que parece é que a administração está simplesmente empurrando o problema com a barriga e se desfazendo de tudo que pode. A empresa também disse que a proposta visa a redução do endividamento de forma a aumentar a disponibilidade de recursos imediatos para a manutenção das atividades da companhia e garantir um fôlego financeiro para que a nova gestão possa adequar a estrutura de capital do Grupo Oi, conforme a realidade financeira da companhia. A Oi fechou a semana valendo 63 centavos, nos mostrando que ela vai precisar fazer um novo agrupamento das suas ações e com uma variação de menos 90% nos últimos 12 meses. Já a Embraer decolou 12% na semana e ajudou o Ibovespa a renovar o recorde. As ações da fabricante de aeronaves saltaram 11,6% na semana, ao passo que o mercado reagiu bem aos resultados operacionais da empresa, que entregou 61 aeronaves no segundo trimestre do ano, incremento de 103% na comparação com o início de 2025. A Embraer fechou a semana ao preço de R$ 83,86, valorizando incríveis 123% nos últimos 12 meses. E a Copel, que pode distribuir até 30% do seu valor de mercado, segundo o Bradesco BBI. Vem dividendão por aí? O Banco Bradesco revisou o preço-alvo da Copel para R$ 15 até o fim de 2025, com uma alta potencial de 13,4%. O Bradesco estima um EBITDA de 7,3 bilhões, o que representa um avanço de 32% na comparação anual. Isso para 2026. Já para 2027, a projeção sobe para 8 bilhões, crescimento de mais 8%. E o lucro líquido da empresa é estimado um aumento de 17% para 2026 e 10% para 2027. Sendo assim, na avaliação do Bradesco, as ações da Copel podem ter um rendimento médio de 10% em dividendos entre 2025 e 2027, somados então chegando aos 30% nesse período de 3 anos. A Copel fechou a semana a R$ 12,37, valorizando 36,8% nos últimos 12 meses. E o Brasil bateu o recorde na produção de petróleo e gás natural em maio, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. A produção chegou a 4,7 milhões de barris, uma alta de 1,5% em relação ao mês anterior. Porém, a Petrobras apresentou uma leve queda de 0,6% nesse período, nos mostrando que se a Petrobras, que é a maior produtora do país, teve uma diminuição, logo as outras produtoras menores tiveram uma alta na produção muito expressiva. Já os títulos de renda fixa do governo, negociados pelo Tesouro Direto, operaram em estabilidade nessa semana, mas devido à melhora na percepção do risco Brasil e à valorização do real contra o dólar, a curva de juros longos aqui no Brasil está cedendo. Isso faz com que o valor dos títulos aumente e nos entregue uma valorização a marcação de mercado. E o governo brasileiro está focando em colocar no mercado títulos pré-fixados mais longos. O Brasil teve um superávit comercial de 5,9 bi em junho, o que representou uma redução de 6,9% ao mesmo período do ano passado. Já o saldo da balança comercial brasileira somou 30,09 bi no acumulado 6 meses de 2025, mostrando uma retração de 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Sendo assim, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços revisou suas projeções e agora espera um superávit
superávit de apenas 50,4 bilhões para 2025, queda de 32% frente ao saldo registrado em 2024, 74,2 bi, e também a expectativa que eles tinham anunciado em abril, que era de 70,2 bilhões de reais. Os produtos que mais apresentaram queda foi a soja, com 12,5%, e o minério de ferro com recuo de 8,6%, porém a carne bovina teve uma alta de 52,8% e o café teve uma alta de 16,5%. E o Congresso realizou uma pesquisa sobre a taxação sobre Bitcoin e chegou à conclusão que 93% da população é contra a nomeada MP Taxa Tudo. Essa é a medida provisória proposta pelo governo para ampliar a arrecadação sobre a operação com ativos digitais e vem enfrentando crescente oposição de diversos setores da sociedade. A medida prevê a cobrança de uma alíquota de 17,5% de imposto de renda sobre os lucros obtidos com negociação de criptoativos, além de outras alterações que impactam diretamente exchanges, investidores e processadores de serviços no setor. O Congresso Nacional então fez uma pesquisa e descobriu que 93% dos votantes se declararam contra a medida, o que é muito óbvio, né? Porque quem vai ser a favor do imposto? Na verdade, existe alguns que são a favor, né? Inclusive, a gente vai ver uma notícia sobre isso também daqui a pouco. Essa medida ela pode voltar para trás, visto que, segundo o levantamento recente do Instituto de Pesquisa GERP, a aprovação do presidente Lula caiu para 32% e a reprovação já está em 59% da população. E chegando em ano eleitoral, a última coisa que um presidente quer é tomar medidas impopulares. Então há chance deles voltarem atrás com isso para poder preservar um pouco da popularidade do presidente. Agora sobre o ataque hacker que roubou as contas ligadas ao Pix. Então nessa semana, o Banco Central descobriu que uma empresa de tecnologia financeira foi vítima de um ataque hacker. E o resultado disso foi que os criminosos conseguiram levar mais de 1 bi em contas reservas que eram mantidas na autarquia monetária. O ataque envolveu exclusivamente recursos depositados em sua conta reserva do Banco Central e a instituição já adotou todas as medidas operacionais e legais cabíveis. Ou seja, o roubo ele não foi diretamente no Banco Central, mas em uma intermediária, uma terceirizada que trabalha para o Banco Central. Inclusive, a polícia já conseguiu prender um homem que ajudou nesse roubo. Esse homem é funcionário da CIM Software, a empresa que sofreu esse ataque hacker. E a polícia disse que ele vendeu a sua senha de acesso ao sistema da empresa por R$5 mil aos criminosos. E depois ainda recebeu mais 10 mil para criar um sistema alternativo que permitisse o acesso deles. Bom, esperamos que a polícia consiga investigar isso, achar os criminosos e restituir esse dinheiro para essa empresa. Bom, e o STF suspendeu os decretos do governo e do Congresso sobre o IOF. E como mediador-geral da República, o ministro Alexandre de Moraes convocou as duas partes para uma conciliação. Ou seja, ele suspendeu tanto a medida que era do governo quanto a que o Congresso aprovou depois e marcou uma reunião para o dia 15 de julho para que as duas partes sentem e tentem chegar a um acordo. E nesse acordo eu poderia te dizer o seguinte: vai sobrar pra gente. Não vai ser um aumento tão grande quanto o governo esperava, mas dificilmente vai ficar do jeito que estava. Os dois lados vão ter que ceder. E com os dois lados cedendo, eu quero dizer que nós vamos pagar a conta, como sempre. E o governo Lula quer facilitar a compra de imóveis de até 1,5 milhão de reais. A medida pode injetar até 80 bilhões no mercado de crédito. Hoje o mercado de crédito imobiliário está muito aquecido, principalmente para Minha Casa Minha Vida e imóveis baixos, mas essa região de preços de 1,5 milhão que atende a classe média, ela está muito desassistida. E eu posso dizer isso porque eu atuo empresarialmente nesse setor, construindo e vendendo casas desse padrão. E nos últimos anos o governo deu muita ênfase para Minha Casa Minha Vida e acabou deixando de lado o médio e o alto padrão. Então essa medida pode movimentar bastante o mercado imobiliário, porém também pode ajudar a pressionar a inflação para cima. E o MST fez uma nova invasão, invadindo um prédio do Itaú na Faria Lima, pedindo taxação dos super ricos. Meu Deus. No total, cerca de 50 ativistas participaram do protesto, que contava com cartazes e gritos da ordem: chega de mamata, o povo não vai mais pagar a conta. Disse o povo pagando a conta de tudo. Impressionante o tempo vago que esse pessoal do MST tem, né? Pra fazer uma manifestação em plena quinta-feira pela manhã, né? Trabalhar ninguém gosta. Mas enfim, foram lá fazer um barulho pra poder mostrar apoio pro governo, mas que não vai resultar em nada. Essa estratégia do MST já tá bem batida no nosso país e somente a bolha mais extrema esquerda compra isso aqui. E pelo menos uma notícia boa desse governo, em que ele considera não sancionar o projeto que aumenta o número de deputados. O projeto que foi aprovado pela Câmara, que aumenta o número de deputados de 513 para 531, pode ser vetado pelo governo, onde na verdade ele avalia duas possibilidades, né? Ou o veto ou a omissão. E eu acredito que ele vai optar pela omissão, porque não quer se indispor com ninguém nesse momento. Segundo a Datafolha,
76% da população rejeita essa proposta e 20% somente são a favor. E essa medida vai custar 150 milhões por ano para os cofres públicos. É impressionante como no momento de extrema vulnerabilidade na nossa economia, políticos continuam votando coisas para aumentar o gasto público. É ridículo. Mas esperamos que o presidente tome uma boa decisão referente a isso, né? Aí, como não tudo são flores, né? Mais uma negativa, Lula quer decretar um feriado nacional no dia 2 de julho. Tudo que a gente precisa, mais um feriado, né? E pior, um feriado que já existe, porque segundo ele, embora a proclamação da República tenha ocorrido em dia 7 de setembro, foi apenas no dia 2 de julho que o Brasil se tornou de fato independente, que foi quando as tropas portuguesas saíram do país. Mas cara, de onde já se viu isso? Você ter duas datas para o mesmo feriado? Misericórdia. Tem coisa que, olha, a gente só vê no Brasil mesmo. Bom, terminando com uma notícia da Nvidia, ela conseguiu atingir 3,9 trilhões de valor de mercado nessa semana. Cara, 3,9 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é cerca de 2 trilhões de dólares. Isso quer dizer que se vendesse a Nvidia hoje, ela conseguiria pagar toda a produção de bens e serviços do Brasil de 2 anos. Tem noção disso? Uma empresa conseguir comprar 2 anos da produção inteira de um país do tamanho do Brasil é simplesmente ridículo. Bom, essas então foram as notícias principais da semana que eu separei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Já deixa aqui nos comentários qual que é a sua ideia sobre isso. E dá uma olhada também nessa playlist que eu vou estar deixando aqui, onde nós estudamos todos os setores perenes da nossa economia, desde bancos, elétrica, saneamento, telecomunicações e seguros. E se chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar um joinha para ajudar o nosso trabalho e não perder mais nenhum vídeo dos que estão por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!